noite, amigos da Rede Peladeiros de Futebol e Comunicação, Sérgio Zubelli, Getúlio Oliveira. Boa noite. Meu destaque é o seguinte: Flamengo despacha time da Marquise e consultórios psiquiátricos vão lotar. Pois é, isso é um destaque bacana. A turma tá meia, né? Mano, o negócio de faixa 777 é o novo craque do Vasco, né? Tava lá no Maracanã antes de bonezinho azul. Enfim, destaques do Mengão daqui a pouquinho com César Mackenzie. Meu amigo Sérgio Zubelli, rapaz. Ô, Zubelli, o meu irmão tá aí, rapaz, na Noruega, pertinho de você. Ah, é? Quem é seu irmão? Não, essa... Deixa eu dar uma olhada aqui na cidade aonde ele está, que eu vou te falar já a cidade que ele está. Ok. Bom, o Vasco, né, foi eliminado do Campeonato Estadual e agora tem 3 semanas aí, uma mini pré-temporada para se preparar para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 9 de abril. E falando para César Mackenzie sobre o que ele falou aí, acho que aí não precisa de psicólogo não, meu amigo. A gente é muito bem resolvido. Agora, se fossem vocês, você ia ver a criminalidade e o suicídio no Rio ia aumentar pra caramba, viu? Isso é para manter o equilíbrio ecológico. Ecológico. E humano também, né? Não, exatamente. O ecossistema. Se manter balanceado para não ter tantas mortes, né? E eu também ter problema, né? Ele sentiu. Não senti não, meu amigo. Estou muito bem resolvido, muito bem resolvido. Eu achei que ele deu uma sentida legal. Meu amigo, daqui a pouquinho a gente vai falar do Vasco também, né, rapaz? Agora... E só um detalhe, Rudy, você é tão preocupado com o Vasco que no seu abertura aí você falou que o jogo é Botafogo e Vasco. Você está tão preocupado com o Vasco que você falou. Botafogo e Fluminense. Eu queria dar uma segunda oportunidade pro Vasco, já que para você ver como é que vocês amam meu time, cara. Ele se confundiu com a Série B do ano passado. Vocês amam. Tá certo. Pois é, eu estou tentando achar o nome do negócio. Pois é, com tudo, Davi. Vamos lá, o GG Malvadão, conta pra gente os destaques do Fogão que joga já, hein? Boa noite, meus amigos da Rede Peladeiros, né, de futebol, meu amigo Rudy Oliveira, ao seu César Mackenzie, ao Sérgio Zubelli e todos os ouvintes aí que estão nos aturando a partir de agora, às 8 horas, 8 minutos. 18 horas, César Mackenzie. Eu estou desconfiado que você não limpou o ouvido direito hoje. Não foi lá no oftalmologista, que também passa... Não, fica quieto. Boa noite, povo! Cheguei na área, é o Jean Paulo. Boa noite, meu irmão. Olha aí, Botafogo e Fluminense, a semifinal com a cara do Carioca. E também, esse é meu destaque. Depois eu falo outras coisas que eu tenho que falar. Só isso, para andar mais depressa. Só isso. É isso aí. Muito bem. Olha, no Fluminense, o Pineda, o lateral esquerdo, ganha a primeira chance como titular do time, né? O Cris Silva está suspenso e o Pineda vai ganhar a sua primeira chance no jogo de daqui a pouquinho. Tem mais desfalques o Flusão para jogar contra o Botafogo. Já, isso e muito mais aqui no nosso Peladeiros, que começa a partir de agora. Olho no lance, Peladeiros, tá rolando. Pois é. Vamos começar já chamando as notícias do Mengão. Flamengo! César Mackenzie. Pois é, meus amigos. O Flamengo... O Flamengo venceu o Vasco da Gama ontem, né? Dos 3 jogos, eu acho que foi o melhor jogo que teve. Justamente porque o Vasco tentou propor alguma coisa, né? Pelo menos saiu lá do meio-campo, passou um pouquinho da lista do meio-campo. Mas o Flamengo venceu e recebendo uma parte da torcida e da mídia criticando bastante a atuação do Flamengo. Na verdade, o pessoal quer goleada.
Não é assim. Primeiro, porque você tem que respeitar o Vasco. O Vasco pode até acontecer uma goleada entre um jogo ou outro, mas é clássico carioca, tem que respeitar. Segundo, o Vasco joga entrincheirado, né? Então, e clássico é clássico, né? Por um momento, o pessoal gosta de analisar resultado. O Flamengo voltou a perder gols. Para você ter ideia, nos 3 jogos que o Flamengo fez contra o Vasco, foram 21 finalizações. Dessas 21 finalizações, apenas 7 foram em direção ao gol. E dessas 7, 4 entraram. Ou seja, é um 65% mais ou menos de aproveitamento, que é muito pouco. Também acho. Não o aproveitamento, mas as finalizações, né, em direção ao gol. 21 acertar 7, ou seja, 1/3 das finalizações. Pô, e o gol é grande pra caramba, né, meu? Aí só tem craque, né? Tem isso. Então, Não, isso aí tá irritando no time do Flamengo, hein, cara? Tá irritando. Verdade. Eu acho que ontem só o Marinho. Aquele Marinho queria levar a bola para casa, né? Ele queria levar a bola para casa. Chute lá pro egoísta. Agora, o Vasco, apesar de ter partido para cima do Flamengo, né, ele ameaçou mais com chute de longa distância. Apesar da defesa não ter deixado o Vasco fazer infiltrações, mas deixou espaços, principalmente entre a zaga, ali a linha dos zagueiros e a linha do meio-campo. O Nenê pegou 2 vezes a bola sozinho ali e ele sabe chutar. Falta de sorte dele, né? Porque poderia. Teve aquele outro. O Nenê foram 3 finalizações, se não me engano. E aquele outro que acertou 2 também, que uma foi a defesaça do Hugo, esqueci o nome, o Sérgio pode até me lembrar. Jogador do Vasco, também chutou ali, que fez um. Foi o Edmar que fez. Edmar, isso aí. Edmar. E chuta bem, né? Pelo menos as 2 vezes que ele chutou. Pelo menos alguma coisa ele sabe fazer, né? Ele finalizou uma que o Hugo defendeu e ele finalizou mais umas 2 que foram bons chutes de fora da área. Jogador bastante criticado também pela do Vasco, mas pelo menos os chutes dele levaram um certo perigo para o time do Flamengo. Fora isso, foi um primeiro tempo de que o Vasco partiu para cima e teve aquela famosa trocação, que não é uma boa para o time com maior qualidade. Então, até a parada técnica, o jogo foi, vamos dizer, equilibrado nesse sentido. Depois da parada técnica... o Vasco teve mais porcentagem de bola, né? Nesses primeiros 20 minutos, né? Eu não sei. Tiveram para mim, já falando do jogo, né, até da minha parte, tiveram 2 momentos. Um foi até antes do jogo, que não foi a escalação do Bruno Henrique, porque ele está machucado. Aí você já muda o estilo de jogo do Flamengo, que é marcação alta, né? Porque o Bruno Henrique marca por pressão e o jogador que entrou no lugar dele, acho que é Lázaro, né? Ele não faz esse papel. E aí você não vai querer que o Pedro e o Gabigol marquem pressão lá, não vão marcar. Não tem essas características. Muito menos o Pedro. O Gabigol o Gabigol ainda se mexeu, né? Então, essa já foi a primeira diferença do outro jogo. E a segunda diferença, que é até engraçado falar isso, né? Porque, assim, eu acho um jogador muito razoável para baixo. A saída do Léo Matos desmanchou o sistema defensivo do Vasco, que estava ali marcando bem, muito bem. E aí, quando entrou o substituto dele, aí foi até que eu mandei aquela mensagem, né? Que se eu tivesse a idade daquele cara titular do Vasco, com 3 pés nas costas... aí pronto, aí o Flamengo começou a explorar ali. Você vê que as melhores jogadas do Flamengo aconteceram por ali, inclusive o do gol. A jogada do gol. O Léo Matos, por incrível que pareça, quando saiu fez falta. Por incrível que pareça. Até a primeira parada técnica ali, o jogo foi lá e cá. Aí depois o Flamengo começou a tocar a bola e valeu aí a maior técnica do time. E no início do segundo tempo, também o Vasco começou naquele jogo também de lá e cá, aquela correria desenfreada que o Flamengo de vez em quando aceita, que não sei como, jogadores experientes, né, para aceitar isso. Até os 8 minutos, quando o Flamengo fez o gol. Aí realmente foi uma água fria em cima do Vasco da Gama, porque ele daí teria que fazer
3 gols e não tomar nenhum. E aí o Vasco deu contra-ataque, foi aquilo que a gente conversou também. Aí deu contra-ataque e aí o Flamengo perdeu um monte de gol. Exatamente. Teve que partir para cima entendeu? Então, foi um jogo, não foi um primor de técnica, foi um jogo bom de se ver, pelo menos foi um jogo bom de se ver, melhor do que os outros. Né? E fica aí, o Zé Ricardo, meu camarada, bota o time para atacar. O time tem que você não. Se um time tem superioridade e você não provoca, você deixa ele tranquilamente ali, descansado, sem dar trabalho, aí é pior, pô. Mas o César, foi aquilo que eu falei. Eu acho que a tática dele, a estratégia dele para os 2 jogos foi não perder o primeiro jogo e tentar a sorte no segundo. E aí ele perdeu o primeiro jogo, né, e teve que abrir um pouco mais, porque se tivesse empatado aquele jogo, se tivesse 0-0, o Vasco ia ficar entrincheirado no primeiro tempo e só ia soltar no segundo. Depois dos 25 minutos, agora vamos lá e vamos tentar meter. Então, o gol. Então, para mim estava bem clara a tática dele. Só que ontem ele tinha que ganhar o jogo, ele teve que abrir mais o jogo. Então, isso. Não, a tática para mim também estava clara do Zé Ricardo, dos 2 jogos. Só que eu acho que foi a tática errada. E eu achei que ontem, pelo menos no primeiro tempo, o Vasco fez um bom jogo, buscando sair e tal, o que não aconteceu no primeiro jogo. Claro, isso também se dá pela postura do Flamengo ontem, que entrou mais relaxado, dando mais uma segurada, aquela de esperar. Mas assim, eu também acho que o treinador, esses técnicos têm hora que eles têm uma postura muito defensiva, mais medo de tomar do que de fazer, entendeu? E aí é complicado. E outra coisa, assim, falando agora do Flamengo, o técnico do Flamengo também tá devendo, viu, gente? Tá devendo também, porque, pô, ele jogou 2 jogos já com o Vasco, sabendo como é que o Vasco ia jogar, né, nos dois anteriores, e nesse ele também sabia, ele sabia que o Vasco ia para cima. E ele não mudou o estilo de jogo. Ele foi forçado a mudar o estilo de jogo porque o Bruno Henrique não jogou. Mas se o Bruno Henrique tivesse jogado, ia ser a mesma coisa. Ele não tem variação tática. Ele troca jogador, é diferente. Aí, essa é a minha crítica a ele. Eu conversei com um amigo, eu estava conversando com um amigo hoje mais cedo, eu ainda acho que o Paulo Souza ainda está muito no campo da experiência no time do Flamengo. Como ele já sentiu que o campeonato estadual realmente não é um nível daqueles tão altos, lá nos clássicos mesmo que ele tem um grau de dificuldade mais alto. Então você vê, ontem, por exemplo, ele entrou com Gabigol e Pedro, aí na lateral direita, hora ele bota o Mateuzinho, hora o Rodinei, hora o Isla. Ontem o Rodinei, com 5 minutos do segundo tempo, ele já tirou, já botou o Mateuzinho. Aí no meio campo também ele tá mexendo muito, é o João Gomes, outra hora é o iFood lá, e outra hora é o outro. Então fica uma coisa muito. Ele ainda está fazendo experiências, acredito eu, para na hora mesmo que ele tiver que decidir, que ele tiver que ir com um time forte mesmo e implementar um esquema de jogo, ele ter aquele cara que ele sabe que ele pode confiar. Ele ainda, quer queira, quer não queira, o cara treinando a seleção da Polônia não estava vendo o jogo do Flamengo todo dia, né? Eu acho que esse João Gomes é bem melhor do que o iFood, hein? É bem melhor do que o iFood. E o Thiago Maia também. Eu não acho experiência, não. Eu acho que ele tem que deixar todos os jogadores em ponto de bala. Não pode deixar o cara sem jogar. Não, também. Isso é positivo. Ele rodar o elenco é positivo. Agora, o que ele fez? O negócio é que ele troca jogador, César. Ele, por exemplo, o Marinho, ele ontem entrou perdido. Ele estava que nem um peru. O Marinho, ele falou que o Marinho ainda não se encontrou ainda. Isso aí ele falou. O Marinho não se encontrou, mas ele estava que nem um peru em campo. Mas ele pegou bem, tanto é que quando eles entraram, aí o Vasco da Gama acabou mesmo. Porque ele tinha que tirar o Rodinei. O Rodinei estava errando o passe direto. Tinha que ter tirado o Rodinei. Botou o Mateuzinho, não foi lá tão bem, mas pelo menos o Mateuzinho está mais acostumado a tocar bola, tem mais qualidade na hora de tocar bola. O lado esquerdo do Vasco estava bem bloqueado. O lado esquerdo, o Figueiredo jogou muito ontem, viu, cara? É incrível como o Figueiredo é reserva do Vasco. É incrível. O Figueiredo, ele é garoto novo, porque se eu fizer o que o Figueiredo fez no jogo, eu não durmo de dor. Tem que me botar na banheira de gelo a noite inteira. Ele correu o campo inteiro, impressionante.
E tirou. Ele é a primeira vez que eu vejo lateral atacante, pô. Nova posição, é lateral atacante. E tirou o Arrascaeta também quando tinha que tirar. O Arrascaeta já estava perdendo bola ali. Ele deu um contra-ataque pro Vasco ali visivelmente cansado. E o Arrascaeta foi considerado o melhor em campo, é isso? Naquela votação da galera, aquilo ali também. Eu acho que de novo. É forçação de barra, não é? Eu achei um pouco. O Zé Ricardo, isso aí, o Zé Ricardo, ele realmente anulou o Arrascaeta, as grandes jogadas do Arrascaeta, com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel ontem jogou muito bem, e depois, quando ele saiu, que ele jogou meio balhado também, entrou Yuri Lara, manteve o nível. Então, ontem não foi um jogo pro Arrascaeta. Ontem ele estava muito bem marcado. Estão dizendo aí que a gente tomou hoje Gadernal. Alguém tomou alguma coisa? Que tá hoje tá uma calma. O pessoal tá falando, tá todo mundo calmo. Sérgio, o meu irmão, que acabou de dar uma boa noite aí, ele tá em... É o Juan? Stavanger. Eu trabalhava lá antes de voltar para o meu emprego antigo. Eu trabalhava em Stavanger. Ele tá aí. Eu quero saber o que ele tá fazendo aí. Podia ter mandado a caneca do Sérgio Zucchelli. Pois é, tá vendo? Tá vendo, César Marquinhos? Eu sabia lá. Tá vendo, César Marquinhos? Cara, o cara, quando é espião da KGB, não pode falar para onde ele vai, não. Ele fica assim meio. Ele vai. Eu soube que o avião que fez a volta, ele tem que fazer um pouso forçado na Amazônia e ficou atolado lá. Até agora não saiu, cara. Olha, César, a última chance é agora. Eu estarei no Brasil dia 9 de junho. Chegarei aí para passar férias. Não, vamos fazer uma festa. Aquele churrasco. A gente vai comer um churrasco lá em Mendes. No 0800. Eu vou ter que ir a Paraty visitar o Pedro, né? Que ele está morando lá. Aí na volta eu passo por aí. É isso aí, verdade. Isso aí. Bom, as notícias do Mengão aqui, mas tem mais alguma coisa, Sérgio? Só para completar, o Flamengo, 10 dias praticamente de intervalo, não de folga, tem que treinar, né? Até o primeiro jogo da decisão. Deve ser dia 30 ou dia 31 de março. Beleza, porque agora tem os 2 jogos hoje e no próximo final de semana, próximo domingo, a segunda semifinal entre Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo. E a gente vai falar disso já já. Tudo é aqui no Peladeiros. Agora, César Mackenzie, segunda-feira você vê que o outono chegou, o tempo virou, não tá aquele calor fazendo, mas a pedida é sempre boa, né? Rapaz, chuvarada, né? Desde ontem chovendo bastante. Pois é. E aí praticamente não parou de chover, já tá chovendo ainda. Mas não importa o tempo, o importante é você degustar o delicioso chopp com tradição alemã. Cervejaria Vila Alemã, barris de 30 e 50 litros. Escritório de distribuição no Sul Fluminense, fica na Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, tem um chopp com tradição alemã. Isso do Rudy de Oliveira aí pro seu famoso break. Eu quero parabenizar aquelas pessoas que colocaram o gramado do Maracanã. Rapaz, que beleza. Trabalho muito feito, rapaz. Muito bem feito. A chuva que caiu ontem parecia que estava um tapete, não, Maracanã. Achei muito bacana, cara. Aí o futebol rola legal, né? Que gastar aquele gramado. Aí vem Botafogo e Fluminense, vão jogar e vão estragar a porcaria do gramado. Brincadeira, é um trabalhão. Mas domingo que vem. Vai acabar com o gramado do Maracanã. Mas você sabe que. Por quê? Dois times ruins pra caramba, né? Vai chutar. Sabe o que pode fazer? Mas sabe o que pode fazer? Vai começar a subir a temperatura, hein? Cabeça de balde jogar no Maracanã. Vai começar a subir a temperatura. Ali na saída do vestiário, bota uma placa
proibido pisar na grama. Aí fica bom para todo mundo. É isso aí. Um espetáculo desse Flamengo. Eu vou dizer uma coisa. Muito bem, se você tá ligado aqui na programação, então você tá na boa. Bora que o Peladeiros segue até às 7 da noite. O sucesso não para. Vamos nós, já no segundo bloco aqui, falar do fogão. Vamos lá, GG! Boa noite, meus amigos. Vamos começar falando sobre Botafogo e Fluminense, semifinal com o cara do Carioca. O Campeonato Carioca da FERJ, do Rubinho, das péssimas arbitragens e do desinteresse está chegando ao fim, graças a Deus, né? O torcedor vou botar aquele choro aqui. Horas, Posso falar ou não posso falar? Vai começar negócio de arbitrar, vou botar o choro da criança, hein? Deixa eu falar, depois só chora. Tá certo? O torcedor conta as horas para o torneio acabar e começar a temporada para valer no futebol brasileiro. Mas é sempre bom destacar uma virtude do estadual dessa atual gestão. Promove jogos e situações do mesmo nível do próprio torneio. Um exemplo disso é a semifinal do Botafogo e Fluminense. Meu Deus, de um lado, um time que vem de uma eliminação traumática na Libertadores e que, se pudesse, nem entraria em campo hoje, né? Preferia poupar os jogadores para o Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Botafogo que sonha com um novo time que vem sendo montado, um time que está em transição, e que torce para o Campeonato Carioca acabar sem muitos estragos. Esses são os protagonistas de uma semifinal. Tá lendo crônica do Nelson Rodrigues? Pô? Presta atenção. Deus. 2 times. Você acha que eu não tenho condições de falar? Só o senhor que tem. Só o senhor que sabe falar. Pode falar. Depois eu te fazer uma pergunta. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Por favor. 2 times que estão praticamente obrigados a entrar em campo para disputar partidas sem a menor vontade. Além disso, a FERJ optou por marcar uns 2 jogos para uma noite de hoje, segunda-feira sem lei, às 8 horas da noite. Não é um jogo de meio de tabela, é claro, para dar uma graça na noite do primeiro dia útil da semana, né? É logo a semifinal, algo que deveria ser nobre. Se não bastasse isso, tudo, a fase principal do torneio acontece em meio a 2 duelos das eliminatórias. Só isso. Assim, os clubes são prejudicados e perdem alguns jogadores, né, importantes. O Flamengo, nem tanto. A entidade conseguiu, é claro, preservar. Não terá danos. Já no caso do Botafogo, perde um dos principais, que é o goleiro, né? Catito, a gente tem que reconhecer, né? São situações que tornam o estadual da FERJ, de Rubinho, das péssimas arbitragens e dos interesses, uma competição sem igual no mundo, com uma semifinal que é a sua cara. Bom, isso aí é um comentário que eu fiz referente a essa semifinal. É na crônica do Nelson Rodrigues. Houve um equívoco. Porque de repente encarnou em mim, né? E a gente, se vocês não sabem, eu sou espírita. Baixou em você. Grafou, entendeu? O Garrincha foi convocado. Tá, olha aqui. Mirassol confirma a venda de Luiz Oyama ao Botafogo. Cerca de 3 milhões por 60% dos direitos. Está de volta o Botafogo, segundo o site GE. O Mirassol confirmou a venda de 60% dos direitos econômicos por quase 3 milhões. Não foram divulgados mais detalhes do valor da negociação. O jogador é esperado essa semana para realizar exames médicos e assinar o contrato válido por 4 temporadas, né? Ele que atuou e foi um dos destaques do Botafogo, que subiu para a primeira divisão, né? Para a elite junto com o Flamengo, né? Que é o melhor do país, ou do mundo, quiçá, em 2021, ok? Agora é oficial, né? Agora é oficial. Al Jazeera confirma a venda de Victor Sá para o Botafogo. Al Jazeera
do Emirados Árabes anunciou nesta segunda-feira a venda do atacante Vitor Sá para o Botafogo. O jogador é aguardado na quarta-feira no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e ser oficializado pelo Glorioso com mais um reforço para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com um contrato de 3 anos. O Botafogo vai pagar cerca de 12 milhões na atual cotação, na contratação de Vitor Sá, que anotou 4 gols, né? Fez 4 gols e 5 assistências em 28 jogos nessa temporada pelo Al Jazeera. E a última, vamos lá, então, a provável escalação do Botafogo nesse jogo maravilhoso de segunda-feira, uma segunda-feira sem lei, onde o César Mackenzie provavelmente vai degustar, né? E vai tomar aquele chopp gostoso, né? Provável escalação do Botafogo terá Felipe Sampaio. Edson deve começar jogando contra o Fluminense. Com a ausência de Carly, que perdeu sessões de treino com dores no tendão, o Botafogo deve ter a estreia de Felipe Sampaio no clássico desta segunda-feira contra o Fluminense. Tem que ir às 20 horas. Na frente, o técnico interino Lúcio Flávio promove também a entrada de Edson, que foi titular no empate dos reservas alvinegro diante do Audax Angra, né? O Angra Audax, na última rodada. Também, Luiz Fernando será novamente titular, mas ainda há uma dúvida pela última vaga no ataque. Pode ser o Riquelme, grande Riquelme baixinho, ou o Matheus Nascimento. Disputam a titularidade com um leve favoritismo aí para Riquelme. Então é o seguinte, sem Catito, convocado para a seleção paraguaia, que não vai, né? Não vai cair, mas tudo bem. Vai entrar o Diego Loureiro, a gente está rezando aqui pelo menos para ele não, né? Para ele não falhar. Mas vai ter a vez de titular recuperado, o Chay vai jogar, né? Ele é o Chagol. E desta forma, o Botafogo deve ir a campo com Diogo Loureiro, Daniel Borges, Canu, Felipe Sampaio, Jonathan Silva, Barreto, Kaique, Chay, Luiz Fernando, Edson ou Riquelme. E Matheus Nascimento. Eu queria pedir licença aos nobres amigos para colocar rapidinho aqui a fala do meu amigo Chay. Pode ser? Rapidinho? Hein? Pode? Pode. Getúlio, depois da poesia que você leu aí no início do programa, aí, você fez jus à cadeira número 24 que você ocupa na Academia Literária de Minas. Então, peraí que eu vou voltar aqui. Pode colocar. Eu vou esperar o César acabar de falar, porque o César, quando começa a falar, é uma coisa extraordinária. Já terminei. Pode. Pode falar? Ô, Chay, fala aí. O que é isso? A criança tá com orgasmo? Não entendi. É o Chay. É o Chay. Tá, vamos lá então. Solta aí, vamos lá. Oyama joga bola pra caramba, não joga? Oyama, japonês. O japonês é craque, né? Ele tem uma facilidade de esconder a bola como ninguém, jogar no meio, sabe? Com a facilidade que ele tem ali, irmão. É difícil encontrar. O japonês é diferente. O Oyama também consegue fazer o primeiro volante ali. Ele é bem versátil ali, jogando ali naquela função no meio campo ali. Assim, foi um trabalho, um equilíbrio para o time, tanto defensivo quanto na criação, na transição, que o time deslanchou, conseguiu emendar um monte de vitória, encaixou muito. É verdade, cara. O Barreto conseguiu ficar e agora o pessoal tá tramando aí, tentando trazer o Oyama, que seria importantíssimo aí para a Série A, né? Com certeza, é diferente, né? Jogador diferente a gente tem que ter ali junto de nós. Com certeza. Como é que você encara? E falaram muito isso no passado. O Cantarelli citou aqui, jogadores como você, o Oyama, vão ser importantes agora aqui na Série A. E eu observei muito colega de imprensa, na hora de analisar, questionando e duvidando da participação de vocês numa Série A. Como é que você recebe isso, chefe? O cara fala assim, mas vamos ver, né? Na Série B é uma coisa. Tem que se provar agora, tal. Cara, é opinião, né, cara? A gente tem que respeitar. Mas eu acho que eu vou oferecer tanto quanto eu ofereci lá na Série B. Futebol... Quando eu comecei lá, era sempre um degrauzinho assim, que você sobe e o nego sempre te exige mais, né? Então, futebol você é refém dos resultados. Vou jogar, se tiver a oportunidade de jogar, vou mostrar meu trabalho e vou provar o contrário, é só isso.
Não? Tirar o peso também um pouco. Não, é um peso que não precisa. A gente vai conseguir contribuir com o que eu tenho de melhor. E vai ser mais um ano bem trabalhado e vai ser o que Deus quiser. Pô, e vai ser espetacular. Torcendo para acabar hoje, né? Bom, vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso aí foi um pouquinho que o Chay falou. E, então eu volto a palavra aos catedráticos do futebol, que é o Rúdio Oliveira, o César Mackenzie, e com todo respeito ao Zubelli, que é uma pessoa mais centrada, porque os outros dois são malucos, né? Malucos, porque acontece que quando eles estão falando, a gente é mais centrado. Quando a gente está falando, quando nós estamos falando, quando vocês estão falando, a gente fica ouvindo. Tem educação. Mas os mulambos, terminou o programa com a cara toda vermelha. Os mulambos, entendeu? Não tem, entendeu? Não tem respeito, entendeu? Mas eu vou ficar calmo, porque eu sei que o meu time não vai passar pelo Fluminense. A minha preocupação vai fazer o vexame de perder para o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Isso aí já é isso aqui, ó. Isso aí já é isso aqui, ó. Já é show. Foi assim mesmo que você nasceu quando eu passei. Menino, tem chances de passar pelo Fluminense, sim. A gente não sabe. Não tem chance. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. O meu medo nessa fala do Chay, era a gente atrasar o Conversa com Bial, cara. Porque Conversa com Bial tem que começar na hora, entendeu? Vocês são demais. Palmas pra eles merecem. Vamos nessa. Ô, meu amigo Sérgio Zubelli. Zubelli, vai devagarinho, entendeu? Porque depois... Mulambo não começa, eles não têm a cabeça para entender essas coisas. Depois do Chay ter roubado aí 5 minutos do meu tempo, desculpe eu vou tentar ser mais rápido. Sérgio. Primeiro eu pedi, vocês consentiram aqui, eu não podia, então perdoe, tá? Tá tranquilo. Obrigado. Bom, como a gente já falou, e o César também, né? O Vasco ontem perdeu para o Flamengo por 1-0 e está eliminado do Campeonato Estadual, e com isso agora o Vasco vai ficar focado totalmente no Campeonato Brasileiro de Série B, que começa dia 9 de abril, no jogo em São Januário contra o Vila Nova de Goiás. Então, o time teve folga aí de 2 dias, vai voltar na quarta-feira para treinar, e a partir daí vai ter uma mini pré-temporada de praticamente 2 semanas em treinamento antes da estreia. Mas esses jogos, principalmente com o Flamengo, mostraram algumas fragilidades que o time ainda tem, algumas coisas que já estão maturando e dando certo. Por exemplo, o gol lá, o ídolo do César Mackenzie, o Batman vascaíno, realmente, quando foi exigido, deu conta do recado, às vezes que foi exigido, então foi uma boa contratação, comparado com os que a gente tinha no passado. A dupla de zaga também se mostrou bem firme, são 2 zagueiros que, para a Série B, acredito que estejam num nível até um pouco acima dos zagueiros de Série B, mas tem boas qualidades. O Vasco hoje não sofre mais aqueles gols de cabeça que sofria antigamente. Todas as bolas que iam na área do Vasco era gol. Você já podia. O cara cruzava, a gente já sabia que ia sair gol. Agora já não está assim, já uma zaga bem mais sólida. Agora a zaga do Vasco dá passe pro gol do adversário. Você acha que houve falha naquele gol daquele menino? Do Arão? Do Arão? A primeira falha foi do Mostra Seu Potencial, né, que ficou com inveja do Andréas Pereira e quis entregar a paçoca também. Né? E a segunda falha foi do
Lázaro, que era para chapar a bola, pegou todo errado, a bola quicou, subiu e enganou todo mundo, né? Aí, nesse lance, eu acho que o lateral direito do Vasco falhou, né? Eu acredito que aquilo que eu falei, na marcação, o Léo Matos, pelo menos, estaria ali do lado do cara. Não estou dizendo nem que ele iria evitar o gol, mas pelo menos ele estaria posicionado na marcação. Mais corpo também do que o outro, né? O outro é meio franzinho, né? Também. Então, exatamente. Então, com isso, a gente também tem agora, eu acredito que 2 volantes, né? O Yuri Lara e o Zé Gabriel também, que tem um nível muito bom para a Série B, mas o falta é a partir daí, né? 2 laterais, o Vasco tem que contratar 2 laterais, um esquerdo e um direito, tem que contratar pelo menos um meia de criação, pelo menos um, quiçá 2, e 2 atacantes pelo lado, e até mesmo um centroavante, ou seja, tem que contratar aí de 5 a 6 jogadores para poder qualificar o elenco para a estreia. A janela fecha dia 12 de abril, então tem aí praticamente 3 semanas e meia para poder contratar jogadores para antes do início da Série B. Tem que contratar 777 jogadores. Essa janela é a de transferência, né? Porque a janelinha do Bruno Nazário continua aberta. Né? Vamos falar sobre é a mesma janela do Pedro, né? Que mostra o potencial também. É a mesma janela. Continua aberta. Essa mostra seu potencial, vai botar no DVD, hein, quando ele for procurar contrato de outro time. Cara, e um instante antes, se eu não me engano, ele tinha feito uma boa jogada, né? Ele ali, o que aconteceu foi aquilo que a gente estava falando, o que eu falei na hora do Flamengo. O que aconteceu ali foi o seguinte: como o Léo Matos saiu, o Zé Gabriel teve que começar a cobrir mais a lateral direita, e ali foi uma saída de bola depois de uma bola recuperada pelo Vasco. Aquela bola ali, quem sai geralmente é o Zé Gabriel, não é o Juninho. O Juninho está sempre posicionado um pouco à frente. Então ele foi atrás, como o Andréas foi lá no jogo do Palmeiras, foi atrás onde não deveria ter ido para buscar a bola. E aí, como ele é um jogador impetuoso, né, e ele tem isso de bom, ele é bom no mano a mano, ele tentou, né? Só que ali não é lugar para ir no mano a mano, né, cara? Não pode tentar dar um drible ali naquela região. E aí perdeu a bola, teve o escanteio que originou a jogada do gol. Então, assim, é um jogador que tem potencial, isso aí não tem dúvida, mas tem que ser mais lapidado. Eu acho que às vezes ele é um pouco afobado, ele tem né, boa técnica, melhorou muito o preparo físico. Ano passado ele não aguentava jogar 20 minutos, ele entrava com 20 minutos no final e chegava no final do jogo morto. Então, agora, melhorou o preparo físico, então tem uma evolução. Só para terminar, para falar da 777, os donos, né, do fundo de investimento estiveram no Maracanã para assistir o jogo e o que aconteceu foi que eles já pediram para parar as negociações que estão em andamento, se o Vasco tem alguma negociação em andamento com qualquer jogador, porque eles querem assumir a responsabilidade das contratações a partir de agora. E, além disso, estão avaliando tanto a comissão técnica como também os jogadores desse elenco atual para a Série B. Ou seja, não se espantem que faça que nem o John Textor lá, fala assim, Anderson, no caso o Zé Ricardo, valeu, obrigado, mas eu falei isso. O que aconteceu com o Botafogo, tá vindo então, toda a comissão técnica, até o goleiro, o goleiro tá vindo também. Vai vir então, mais um técnico estrangeiro. Então não se surpreendam que pode acontecer, algumas dispensas do elenco, jogadores novos com certeza vão chegar, então essas 3 semanas aí vão guardar bastante emoções para o Vasco, né? Mesmo estando sem jogar, né? Mesmo estando sem mídia, vamos dizer. Eu quero aqui destacar o Nenê, porque realmente é um jogador, pela idade dele, você vê, ele jogou muito bem. Né? Você vê que ele realmente... Teve um rapaz, um barbudo aí, que eu não sei quem é, meio careca, falou que ele não jogava nada, que ele era mas ele queimou a língua, porque ele jogou os 2 jogos... Eu não sei. Pela sua descrição, só pode ser o César.
Ô, Getúlio, o Nenê, eu estava conversando isso hoje com o meu filho aqui, o meu filho que ainda mora comigo, né? Sobre exatamente o Nenê. Eu lembrei que em 2005 o Romário tinha 39 anos, jogava no Vasco. O Romário jogou o Campeonato Brasileiro, ele não jogou nenhum jogo fora de casa, nenhum. Ele só jogava no Rio, ele não viajava. O Romário, com 39 anos, jogando metade do campeonato, praticamente, foi artilheiro do campeonato. Foi artilheiro do campeonato. Então, assim, o jogador que tem uma técnica diferenciada, e o Nenê tem. O Nenê tem, isso é verdade. Né? Eu acho que ele não pode ser mais escalado onde que ele está jogando. Eu acho que ele tem que jogar um pouco mais à frente, como atacante mesmo. E o Vasco contratar um meia de criação que possa jogar perto do Nenê e do centroavante, dos pontas que forem contratados. Acho que o Nenê não botar pode. O Figueiredo lá atrás também, que ele não vai chegar lá na frente já. Exato. Ontem, por exemplo, o Peck foi decepcionante a atuação, que vinha jogando bem, não jogou nada ontem o Peck. Não jogou absolutamente nada. Na defesa e nem no ataque não jogaram nada. Tanto que a direita, depois então que o Léo Matos saiu, foi pior ainda, que era Gabriel Peck e o Everton marcando, e aí mesmo que o Flamengo começou a forçar o jogo por ali, lógico, né? Então, esse foi o resumo, e agora é partir realmente para a Série B. Não tem outra competição. Não tem outra competição. Mas antes de terminar a minha fala aqui, 1 minuto, se o mediador me permitir. Então nós vamos permitir. Não, ele está distraído no Zap. Ele está distraído lá no Zap, conversando com o irmão dele. Não é rápido. Pode, mediador. Uma coisa que eu quero destacar é a torcida, né? Por que eu vou falar isso? Não é porque a torcida foi no treino, e a torcida não foi no treino porque era um jogo contra o Flamengo. A torcida foi no treino, primeiro para mostrar que o maior patrimônio é a torcida do Vasco, não tem outra. E a gente já discutiu isso, só tem 2 torcidas nacionais no Brasil, só 2, o Flamengo e o Vasco. Eu sei isso, eu posso falar porque eu já fui no Brasil inteiro, e não tem nenhuma outra torcida além de Vasco e Flamengo que você encontre pessoas que torçam para o Vasco e Flamengo no Brasil, não tem. Então, são, para mim, as 2 maiores torcidas no Brasil, e são torcidas nacionais. Por mais que a imprensa paulista fale que tem São Paulo, Palmeiras, tem ali naquela região, tem muito no Paraná, mas é ali. No resto do Brasil não tem muito. Por mais que digam que tem. Tá? Mas não tem. Isso é fato. Deixa eu fazer uma pergunta ao César Mackenzie. Como é que você falou que o Vasco joga o quê? Entrincheirado, é isso? Explica como é que é isso aí, César. Como é que é esse esquema entrincheirado? O Sérgio Zuberi tem uma mensagem emocionante. Eu estou preocupado com saber como é que é isso. É guerra! Eu vou explicar. Quase chorando com a homenagem da torcida do Vasco. Não, mas não é exatamente isso que eu queria falar. Agora meus olhos marejando, Getúlio. Eu vou fazer o fechamento. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Tem a ver porque que eu sou Vasco, né? Amanhã, daqui a pouco, né, vai fazer 20 anos, exatamente 20 anos, que eu perdi a pessoa que me fez ser vascaíno, né, que foi meu pai. Sim. Então, o meu pai veio de uma família italiana, lógico, né, o nome já diz, e o meu avô era tricolor. Meu avô e meu tio, o irmão mais velho do meu pai, eram tricolores, né? E o meu pai cresceu naquela época do Ademir, do Expresso da Vitória, então, e cresceu naquela região ali, Bom Sucesso, Benfica, então ele se tornou vascaíno. E a tradição continua, né? Eu, meu irmão, meus filhos. Então, eu só queria prestar essa homenagem a ele, de 20 anos que ele não está mais aqui, mas é por isso que eu sou Vasco. Cara, me arrepiou agora, pô. Arrepiou legal. Legal. Aí o Getúlio vai querer... Eu quero que o César me explique aí o entrincheirado. O que são olhos marejados? Entrincheirado. O que é isso aí? Fala pra mim, César. O que é isso aí? Jogar entrincheirado é jogar um 6-3-1 no ferrolho, é isso.
Na Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra de trincheira. Como é que era a guerra de trincheira? Eu quero saber, eu não sei. Ficavam todas as... Esperando o cara vir. Dentro daquelas trincheiras cavadas, né, no chão. E os tanques acompanhando, é isso. Assista aquele filme 1917, você vai entender. Assista o filme 1917. É muito bom. Isso. Entendi. Obrigado, viu, César? Você é um espetáculo. Assista aí, tem na Netflix aí. Tem no atrás de você é uma múmia? O que está aí atrás de você, César? É uma múmia? Não é o Height, com certeza não é o Height. Eu vou pro comercial depois dessa, que, sinceramente. Já a gente está de volta. Eu vou tomar um Ribotril e já volto. Eu ia palpitar pro Botafogo, agora eu vou mudar meu palpite. Vamos na reta final do nosso Peladeiros aqui. Deixa eu mandar um abração para o nosso amigo Jean, que está sempre com a gente aqui. Também o Zezão lá de Morsin, sempre ligado também. Mandou um recado para mim na semana passada, falou que está sempre curtindo aqui. E um alô também para o Marcão da Ambev, Fera Braba, Ana Angélica da Estação Velha está aqui. A Cida da Ladeira João Vieira, a galera aqui de Mendes, meu amigo Anderson lá da Água Fria. Um abração para vocês aí. Valeu mesmo pela moral. Vamos nessa, vamos falar do Flusão, né? Meus amigos, olha, entre as mudanças do time, né, que terá os desfalques de Luiz Henrique e Felipe Melo, ao menos uma vai ser por opção. Pineda, o Coringa de Abel Braga, o lateral equatoriano, já jogou na esquerda, na direita e como ala, mas sempre na equipe reserva ou entrando no segundo tempo. Depois de 10 jogos, pela primeira vez, ele vai ganhar a vaga no time titular da equipe principal na noite de hoje. Daqui a pouquinho, no Nilton Santos contra o Botafogo pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. E em sua posição preferida, ele vai jogar na lateral esquerda. Pineda é destro, mas vinha jogando há 6 anos pela esquerda no Barcelona de Guayaquil, no Equador. Quando chegou o Fluminense no início do ano, ele se colocou à disposição para jogar dos dois lados, mas nunca escondeu que se sente mais à vontade na canhota. Porém, como o clube havia feito um investimento alto em outro jogador da posição, o Cris Silva, que foi contratado junto ao Sheriff da Moldávia por 1.400.000 euros, o equatoriano começou a ser usado como lateral direito. Então, o Fluminense hoje, ele tem alguns desfalques, como eu falei, o Luiz Henrique e o Felipe Melo estão fora e o Pineda vai para o jogo, não porque o titular, o Cris Silva, está suspenso, mas por opção do Abel, que, como ele gosta sempre de dizer, né, o Pineda na lateral esquerda é lindo. E é assim que o Fluminense vai enfrentar o Botafogo. Outro que também disputa posição é o Marlon, né? Terminou a última temporada como titular, vinha se recuperando de lesão no joelho direito. Ele está integrado ao elenco há 10 dias, mas ainda não voltou a ser relacionado para nenhum jogo do tricolor. Fluminense, Botafogo e Fluminense. É o primeiro jogo da semifinal. Jogam daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Vazião. E nós vamos para o nosso bolão dessa segunda-feira. Ô, Oliveira, você me permite aqui rapidinho? Ninguém acertou o bolão, né, do final de semana. Flamengo e Vasco não deu ninguém, né? Não tem ninguém. É só para avisar aqui, só para avisar o torcedor do Botafogo, que cabe numa Kombi, né, como você sempre fala, que acabou de chegar ao Rio de Janeiro, o Patrick de Paula, já vestiu o chapéu da Fúria e já fala como jogador do Botafogo, volante ex-palmeirense, né? E ele hoje ele havia postado no Twitter, hoje no Twitter, não, no Instagram, de manhã uma mensagem cifrada lá, já dando a entender que estava vindo para o Botafogo. Rapidinho saiu aqui a escalação dos dois times, Botafogo vai de Diego Loureiro. Libertadores vão brigar por todos os títulos. Segundo o Patrick, né? Vamos lá. Vamos lá, bolão então de hoje. Alguém avisa ele que ele saiu do Palmeiras, tá? Vai. Então, vamos lá então. Palmeiras. Diego Loureiro, deve ser Danilo Borges, não sei, porque tá De Borges. É Diego Loureiro. Não, Diego Loureiro. Não tem jeito. Os dois são uma mão de alface. E Jonathan, Kaique, Barreto, Luiz Fernando, Chá, Riquelme e Matheus Nascimento, eu acho, né? Deve ser. Vamos lá. Daniel Borges, Canu, Felipe Sampaio, Jonathan Silva, Barreto, Luiz Fernando, Edson,
Riquelme ou talvez Matheus Nascimento. Esse é o nosso time. Não, esse Matheus Nascimento vai jogar, já é a escalação final. Fluminense, Marcos Felipe, Nino, Manuel, David Braz, Calegari, Pineda, André Martinelli, John Aires, William Bigode e Germancano. Essa é a escalação do Fluminense. Times escalados para o clássico de daqui a pouco. Então vamos lá, ô César Mackenzie, vamos para o nosso bolão. Vamos então para o bolão. Vamos para o bolão. Botafogo e Fluminense. Eu começo, hein? Eu ia colocar Botafogo vencendo. Depois, com a palhaçada do Getúlio, eu resolvi colocar Fluminense. Não é palhaçada, é uma questão de você ver a racionalidade. Primeiro é o Flamengo, segundo é o Fluminense, terceiro é o Vasco e o quarto é o Botafogo. É coisa lógica. Tá certo, só se houver um equívoco. 2-1 Botafogo. Rude. Eu vou te ser sincero. Eu falei. Essa semifinal, o torcedor tricolor está achando que vai levar na molezinha, mas não vai. Essa semifinal, o Fluminense pode se surpreender aí com o time do Botafogo. Eu acho que no jogo de hoje vai dar um empatezinho aí, acho que vai dar 1-1. Sérgio Zubelli, que já sabe o resultado do jogo há muito tempo, né? Curto e grosso, 2-0 Fluminense. Aí, viu? Eu falei? Eu vou ser curto e grosso também e vou acompanhar o Rúdio Oliveira. Eu acho que esse primeiro jogo vai ser 1-1. 1-1. Então tá certo. Tá fechadas as apostas. Boa sorte a todos. Rúdio Oliveira. Falou. Quarta-feira a gente volta contando mais, falando de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Uma coisa a vocês. Se estiver perdendo o Botafogo, não me liga. Não me acorda. Deixa eu dormir. Outra coisa, Rude, eu acho que hoje teve uma audiência, né? Que falam, não sei se é audiência, maior por causa de sexta-feira, viu? Pois é. Sexta-feira eles estavam achando que hoje ia quebrar de novo. Vamos voltar. Tem gente reclamando que eu estava muito calmo, começou muito calmo hoje. Enfim, um abraço para vocês. Quarta-feira a gente está de volta, devidamente medicados para fazer esse programa às 6 da tarde. Grande abraço, meus amigos. Ou quase tudo é aqui no Brasil. Na sua rádio. Você é exigente e gosta de ouvir só as melhores músicas.